Bom dia a todos. Vamos para mais um React. De novo, não sei se eu vou rir ou você chorar. Vou chorar, né? Hoje nós vamos ver aqui um sobre João Carvalho, no qual ele comenta que supostamente papas teriam sido fascistas ou nazistas. Então vamos lá ver e comentar. É que eu recebi um vídeo e virou pra mim e falou assim: João, vê esse vídeo aí, João. Esse vídeo é top, João. Você vai rir, chorar e se emocionar, João. Aí eu fui ver o vídeo, cara. Aí o vídeo, jovens, é de um padre conservador defendendo uma encíclica do Pio XI. Eu sei que ninguém sabe, cara, e ninguém se importa, cara. Ninguém se importa. Mas essa me incomodou pessoalmente, cara. Sabe por quê? Porque o Pio XI é o Papa que restaurou a ligação do Vaticano com o Estado italiano para defender o Mussolini. O Pio XII era nazista, o Pio XI era só fascista, tá? Essa é a diferença dos dois. O Pio XI era fascista e anticomunista para um caralho, tá? Vai ser com ele que vai ter, né, a concordância de Latrão. Pio XI era fascista para um caralho. O Pio XII não somente era fascista, Eugênio Pacelli, como ele era nazista, tá? Qual não teve, né, Mr. Lobsterful, né? Mano, eu queria muito, cara, queria muito. Eu tava pensando assim de coração. Falei, vou colocar só os 2 primeiros minutos dessa desgraça desse vídeo e depois eu vou reagir a este assalto com a galerinha, sabe? Só que aí eu falei assim, não. Eu não preciso de sofrer tanto assim, né? Eu não preciso de sofrer tanto assim, né? Bom, mas se ele não precisa sofrer, eu vou ter que sofrer ouvindo isso. Aí eu também pensei assim, seria um bom react, sabe? Porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem disso, né? E essa é uma construção Concordo, as pessoas não sabem nada, isso eu concordo com ele. interessante a gente falar historicamente dela, tá? E esse é um material que infelizmente eu conheço bem, né? É doído, mas eu conheço bem. Então eu fiquei pensando assim, se pá, né? Eu faço um react disso, né? Tem um livro, inclusive o livro é muito bom, do David Kertzer, tá? Que chama O Papa e Mussolini. Sei lá, né? Olha só, o Papa e Mussolini. Se pá, deve ter alguma ligação entre os dois, né? Sabe o que é o mais irônico de tudo isso, dessa ligação dos dois? É que quem liberou a documentação foi o Ratzinger. Quem liberou para pesquisa a documentação sobre o papado de Pio XI foi Ratzinger, tá? Foi o Bento XVI. E se o Pio XII era o Papa de Hitler, Pio XI foi o Papa do Mussolini. Mussolini não foi que criou o Vaticano? Exatamente, tá? E eu pensei assim, porra, cara, esse pá vale a pena, né? Sabe por quê? Porque esse padre conservador que tá aí falando essas merda, né? Maluco tem 1 milhão e tantos mil seguidor no YouTube. Essa desgraça desse vídeo dele, em 5 dias, tem 300 mil views. E ninguém tá de frente, ninguém fala nada. Sabe, o cara tá literalmente defendendo a encíclica de um fascista. Nada acontece. Nada acontece. Sabe? Então, assim, eu fiquei com vontade de fazer esse react, sabe? E quando você pega os comentários do vídeo, os comentários inteiros do vídeo são: eu não sou católico, eu sou evangélico, mas eu estou usando esse vídeo na minha comunidade. Eu não sou católico, eu sou pastor evangélico, mas eu estou ensinando isso que você falou na nossa negociedade. Ah, eu não sou católico, eu sou evangélico, mas blá 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 blá. Né? E aí a gente tem que lembrar, né, que a renovação carismática, né, que veio para combater a teologia da libertação, né, ela é basicamente um bando de conservador maluco, tá? Um bando de conservador anticomunista maluco que só defende lixo fascista e pedófilo. É um negócio de doido, tá? E quando a gente pensa na prática religiosa deles, né, são os católicos que são batistas e não sabem que são batistas. Alguém perguntou, né, se é a vozinha dele aqui, ó, se é o Paul Richard. É lógico que é Paul Richard. É lógico que é Paul Richard, né? É lógico que é Paul Richard, né? Ô bicho, é muito absurdo, cara. É muito absurdo, cara. O grau de canalice, cara. O grau de verminosidade, cara. É um negócio de louco, velho. É um negócio de maluco, cara. Bicho, o cara tá defendendo o fascismo. Abertamente. Abertamente, sabe? Abertamente. Assim, vamos lá. Pio XI era núncio papal
embaixador do papado, na Polônia de Piłsudski, tá? Polônia de Piłsudski. Piłsudski era fascista para um caralho, para um caralho. Aí o maluco me sai da Polônia de Piłsudski, vira papa, e fecha uma parceria de 20 anos com o Mussolini. E aí o maluco defendendo ele. Começou a complicar, né? Então, é o seguinte, não vamos negar eventuais erros do Pio XI em relação ao Mussolini, principalmente, né, da burocracia do Vaticano, Gaspari e outros, que culminou no Tratado de Latrão, que foi criticado inclusive por cardeais da época, né? Então, isso daí realmente tem uma coisa complexa e nós não vamos entrar nisso. Agora, acusar o Pio XI de fascista, que teria tido uma coisa de 20 anos com Mussolini, isso aí não faz o menor sentido, porque o Pio XI, já em 31, ele se arrependeu, ou pelo menos teve um movimento forte contra o Mussolini, né? Então, todo aquele negócio que envolveu com o Acordo de Latrão, o Pio XI percebeu então os perigos do fascismo e publicou em 1931 Non abbiamo bisogno, no qual ele condena o fascismo italiano. Então, essa história aí de que teve acordo do Pio XI com o Mussolini, isso aí é completamente errado do ponto de vista histórico, isso é um absurdo, porque tem Sica non abbiamo bisogno, né? O Pio XI se afastou completamente do Mussolini, que infelizmente não tinha forças para depor o Mussolini. O que o Papa poderia fazer contra o Mussolini? Nada. O Papa, ele, enquanto chefe de Estado, era só do Vaticano. Quanto chefe da igreja, tudo bem, mas ele não tinha como lá chegar, mandar o exército da Itália depor o Mussolini, não dava, né? Então, lembrando que o Mussolini foi um ditador sobre o reino do Vittorio Emanuele III, né? Vergonha, né? Então não é isso. Então a gente já poderia parar de assistir o vídeo agora. Uma pessoa que se propõe a fazer uma análise histórica do Pio XI não cita não abbiamo bisogno, nós não precisamos, né, em português, que condena, né, o fascismo. Depois o Pio XI vai publicar a Mit brennender Sorge, que ele condena o nazismo alemão e a ideologia racista, né? Então, vemos que isso daí complicou, né? Como é que um historiador, alguém que se pretende apresentar um contexto histórico sobre Pio XI e Mussolini, repito que teve momentos ruins, claro, né? O Pio XI e a burocracia do Vaticano não deveriam ter procedido daquela forma, porém o Pio XI em 1931 rompeu, acabou, não tem nada disso, né? Vamos ver mais pra frente, então, como é que vai continuar essa história. Falando em fica como se não tivesse nada por trás, como se não tivesse nenhum momento, sabe assim, nenhum momento histórico por trás. Eu acho que não vale nem a pena eu falar, colocar o vídeo desse corno, não, tá? Mas se pá, vale a pena eu conversar um pouco com vocês sobre o rolê, tá? Eu vou ir além. Em fevereiro de 1922, tá? O núncio papal Achille Ratti, recém-eleito Papa Pio XI, vai aparecer na sacadinha da Basílica do Vaticano, da Basílica de São Pedro, na época não era Vaticano, né, para abençoar a multidão. E aí todo mundo cai de joelho, desesperado, gritando, sem saber porquê. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vocês sabem por quê que tem essa reação maluca? Vou contar para vocês. Sabe por quê? Porque em 1870 tinha sido a última vez que um Papa aparecia em público. Tá? A unificação da Itália, ela acontece muito tardiamente, tanto a unificação da Itália quanto a unificação da Alemanha são unificações tardias, tá? A Itália é unificada militarmente por Vittorio Emanuele II, tá? E o rei Vittorio Emanuele vai tomar Roma para unificar a Itália, e quando ele toma Roma, ele reivindica a capital dos estados papais, porque ele agora é o reino da Itália. Então, mais uma vez, ao longo da história, isso vai e volta milhões de vezes, você tem uma treta entre o estado papal e um chefe na região da Itália, né? Desde essa época, essa era a época do Pio IX, 1870 Pio IX, tá? Ele vai se autoproclamar o prisioneiro do Vaticano, e todos os sucessores dele depois passam a se chamar de pioneiro do Vaticano também, né? Até que Pio XI, aquele rato, aparece na sacadinha. Olha que loucura.
né? Quando ele aparece na sacada em 22, em 1922 estava tendo uma onda de perseguição aos católicos. Né? Quem que perseguia os católicos? Aqui, talvez ele tenha simpatia pela unificação italiana e alemã, né? Que também são abordados. Se não tivesse unificação alemã, não tinha Hitler. Se não tivesse unificação italiana, não tinha Mussolini. Os dois ditadores são um subproduto dessas duas unificações criminosas, né? Então ele apresenta como natural um rei traidor, né, do Piemonte, invadiu os estados pontifícios, que apenas 1500 anos estavam na mão da igreja, e conquistar. Ele acha normal isso, né? Talvez porque ele acha normal a invasão da Tchecoslováquia pela União Soviética em 68, talvez ele tenha achado normal o Mao Tse Tung invadir o Tibete e matar boa parte dos monges tibetanos. Aliás, tem um quadro do Mao Tse Tung ali, né? Ele é admirador do Mao Tse Tung, que invadiu e massacrou tibetanos, matou uigures, fez o grande salto para frente e a criminosa revolução cultural. Bom, então ele acha natural, o rei lá invadiu, roubou os territórios da igreja, então é natural. Ridículo, né? É certo se invadir, roubar coisa dos outros? E lógico que o Papa fez bem em se declarar um prisioneiro do Vaticano, porque de fato ele era mesmo. Então não tem nada de ridículo, né? É que o comunista, uma coisa é clara, comunismo e igreja e catolicismo não se harmonizam, são coisas completamente opostas. Eu acho que talvez uma raiva que ele tenha do Pio XI é que o Pio XI condenou veementemente o comunismo, né? Condenou brutalmente o comunismo. Daí a raiva dele contra coisas. Fez muito bem, né? Porque o comunismo é a doutrina mais criminosa da história da humanidade. Os camisas negras, tá? As tropas fascistas do Mussolini. Espancava católico, saqueava igreja e forçava os padres a tomar óleo de rícino. Vocês sabem, jovens, chat, valendo 10 pontos. Tá? Você sabe o que o óleo de rícino faz? Óleo de rícino dá caganeira. Explosiva. Instantânea. Tá? Dá caganeira. Sai pelo bumbum, sai pela boquinha. É um laxante poderosíssimo. Tá? Então os caras batiam, roubavam e deixavam o maluco todo breado. Tá? Fazia os caras comer a mamona iníqua de mamão. Aí beleza, né? Esse era o rolê, né? Liderando essa patotinha do mal, Benito Mussolini, né? Que tinha já começado a transicionar das ruas para o parlamento. Benito Mussolini vai ascender ao parlamento pouco tempo antes da consagração de Pio XI. E o que o Mussolini faz? Ele se apercebe que o italiano era um povo muito católico. 99% da população italiana na época era católica. Tá? Isso é um dado. 99%. Tá? Aí o que ele faz? Ele faz um discurso super católico. Ele fala, não, Roma é o lar espiritual dos católicos do mundo inteiro. E o fascismo vai ajudar a promover os valores cristãos. Um Estado católico para uma nação católica. Vamos lembrar que Benito Mussolini era ateu, tá? E tinha defendido uma vida inteira expropriação das propriedades eclesiásticas. Só que, né, a Realpolitik cantou mais alto, tá? Então ele precisava de tecer ali um acordinho, né? E que o Papa sabia? O Papa sabia. Tô estranhando nessa biografia que ele tá dando ao Mussolini não citar que o Mussolini era socialista. O Mussolini nasceu socialista, passou a vida inteira defendendo o socialismo, morreu defendendo o socialismo. No testamento dele está escrito alusão ao socialismo. Ele esqueceu desse detalhezinho. O Mussolini foi redator do jornal Avanti, socialista. E Mussolini provavelmente encontrou com o Lenin na Suíça. O Lenin gostava do Mussolini. O Lenin criticou os socialistas quando expulsaram o Mussolini do Partido Socialista, não pelo Mussolini ter deixado socialista, mas por outras divergências, né? Ele não fala isso que o homem que está ligado umbilicalmente ao fascismo é socialista, e que o fascismo na realidade é uma doutrina socialista, uma doutrina que defende o Estado acima de tudo, feito pelo Estado, dentro do Estado, nada contra o Estado. Mussolini tinha aversão ao catolicismo, criticou o catolicismo. Nisso ele tem razão, foi uma Realpolitik. Ou seja, o Mussolini, ele vendo que ele só conseguiria ter o poder se ele fizesse algum agrado ao catolicismo. Agrado ele que ele fez contra a vontade, só para amor ao poder, né? O sonho dele era transformar a Itália numa nação socialista, só que não conseguiu. O fato dele não conseguir não significa que não seja socialista. O PT
tentou transformar o Brasil em socialista e não conseguiu na primeira vez. Pode ser que agora consiga, mas na primeira vez não conseguiu. Isso não significa que eles não sejam socialistas. Então, o Mussolini nasceu, viveu defendendo o socialismo. Nunca deixou de ser contra a igreja. Agora, por causa de amor ao poder, ele mudou. Agora, realmente havia o óleo de riça, ele esqueceu do manganelo, né, que era um bastão que dava. E também esqueceu que os comunistas também perseguiam os católicos também, né? Comunistas fora do ambiente do Mussolini. Então, não esqueça, Mussolini era socialista, o fascismo é uma forma de socialismo. Eles esquecem, né? É muito raro ver um comunista falando do liame do Mussolini com o Partido Socialista. Que o Ratti tinha sido núncio na Polândia, tá? Polândia, que foi uma das primeiras experiências fascistas. A gente fala muito do fascismo com o Mussolini e a gente esquece que existiu Romênia, que existiu Polônia, a gente esquece, tá? Piłsudski, na Polônia, foi o primeiro grande fascista, né? E aí o que ele falou? Ele falou assim, porra, deixa eu trocar uma ideia aqui com o Ratti, porque a gente troca o apoio pelos privilégios que a Igreja Católica tinha antes, tá? Os dois chegaram no poder em 22, 17 teve Revolução Russa, bolchevismo batendo na porta, sentimento anticomunista em comum, né? Então eles falaram assim, não, talvez se pá, dá certo, se a gente trocar uma ideia, tá? Então, né, o nosso papinha, Pio XI, o Papa do fascismo, que precedeu Pio XII, o Papa do nazismo, né, ele vira e fala o seguinte, citação de Pio XI, nada é mais fatal para a civilização do que o comunismo que em poucos dias destrói a obra de vários séculos. Tá? Nessa época, a Igreja Católica tinha um partido. Ué, não é verdade? Na verdade, onde o comunismo avança, ele destrói tudo, né? Destrói tudo. Então, leva miséria, fome, migração para todo mundo. Coreia do Norte, um exemplo disso. A Alemanha Oriental, muito mais pobre que a Ocidental. Se o comunismo fosse uma maravilha, não precisava ter tido o Muro de Berlim. Não precisava ter uma fronteira vigiada entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Não se vê sul-coreanos indo para a Coreia do Norte. Se vê o contrário, né? Não se vê americanos indo para Cuba. Se vê cubanos fugindo de Cuba. Então, onde o comunismo vai é uma devastação. Destruiu a Venezuela, está destruindo a Nicarágua, né? Se vier no Brasil, vai destruir o Brasil, vai vir crime, fome, perseguição, assassinato, vai vir paredão. Então o Pio XI tem razão, uma realidade histórica. Ué. O Mao Tse Tung lá do retrato dele era um assassino brutal, apoiou o regime do Pol Pot, matou, conforme eu falei, tibetanos, uigures, massacrou boa parte da sua população, enviou gente que não concordava com ele nos campos de trabalho de reeducação. Esse é o comunismo. Comunismo é violência, comunismo é ódio, comunismo é sangue, né? Então o Pio XI fez muito bem. A Igreja Católica tinha um partido na Itália que era o Partido Populista. Tá? O Partido Populista era uma agremiação católica que representava os interesses do Vaticano. Infelizmente esse partido era mais democrata cristão, né? Uma coisa meio indigesta. Bom, mas isso é outra história. O parlamento. O Pio XII abandona o Partido Populista ao Deus dará, Pio XI abandona o Partido Populista ao Deus dará e começa a orientar os fiéis a apoiar o fascismo e coloca a imprensa do Vaticano para publicar elogios ao regime fascista. Vamos mandar mais um pouco, outubro de 1922. Mussolini vai fazer seu discurso de posse como primeiro-ministro. Ele invoca a ajuda de Deus, o que não acontecia desde 1870, e leva o seu gabinete inteiro para rezar de joelhos no Vaticano. Em 1924, a gente vai ter o assassinato do Matteotti. Tá? O Giacomo Matteotti denuncia a fraude eleitoral do Mussolini. Né? O Partido Popular se une. Né? Eu falei Partido Populista, Partido Popular. O Partido Popular, que era o Partido Católico, ele se une à oposição para exigir a queda do primeiro-ministro, Mussolini, e exigir novas eleições. O que Pio XI faz? Você tem alguma ideia? Eu vou contar para vocês. O Pio XI repreende e ameaça de excomunhão os parlamentares católicos e mantém o apoio de Mussolini e faz com que finalmente Mussolini supere a crise e consolide seu poder. Aí, né? Quem quer rir, tem que fazer rir. Quer rir, tem que fazer rir. Pio XII fez o Mussolini rir, fez. Agora ele vai rir também. Mussolini começa a baixar vários decretos que terminam com a separação da igreja e do Estado. Todos os tribunais são decorados com fotos do Papa, as salas de aula, os quartos de hospital italiano passam a ter crucifixos obrigatórios. Se torna crime
insultar um padre ou falar mal do catolicismo, tá? E dar poder de polícia ao Vaticano para demitir editor de jornal, editor de livro que criticasse o catolicismo, tá? Não é só que acaba a separação. O Vaticano passa a ter poder de polícia na Itália. É só isso? Não. O fato esquecido é que os professores vergonhosamente tinham que jurar lealdade ao fascismo. Foi feita uma reforma de ensino pró-fascista, né? Foi bem assim, né? Todos os feriados religiosos são reincorporados ao calendário. Os capelões católicos voltam às Forças Armadas. A religião católica passa a ser ensinada obrigatoriamente nas escolas e é restringida todas as atividades dos protestantes de qualquer denominação, além de pegar uma grana do caralho para restaurar as igrejas, né, que tinham sido destruídas durante a Primeira Guerra Mundial. A gente caminha mais um pouco, 1929. Em 29, Mussolini e o Gaspari, cardeal Gaspari, que era o secretário de Estado da Santa Sé, aliado mais próximo de Pio XI, braço direito de Pio XI, assinam o Tratado da Concordata de Latrão, na qual o governo italiano reconhece a soberania política e territorial do Vaticano. Tá? 2 décadas de aliança vão continuar aí, até que o Mussolini começa a se aproximar para um caralho do senhor Adobe Ripley, tá? E aí o Pio XI começa a pensar assim: eita caralho, a legislação antissemita chegou aqui. Na Alemanha, Adobe Ripley está perseguindo os católicos. Se pá, o Mussolini vai me vender. Se pá, vai dar ruim. Talvez agora o bagulho vai cantar, o que suco vai ferver. Ora, ora, ora. Se não são as consequências das minhas próprias atitudes. E aí, ele vai fazer o seguinte: ele vai escrever um sermão denúncia pra virar e falar assim: foi mal, galera, tava doidão, tava muito louco, bonguei na cruz, tava doidão, foi mal, galera. Porém, se não obstante, ele misticamente morre. Olha que loucura, morreu. Na hora que ele percebeu que ele estava há 20 anos baforando lança, morreu. E aí, o Eugênio Pacelli, que estava sedento por poder e nazismos, né, virou e falou assim: não. Ele achou que ele estava louco, mas ele estava pouco louco. Eugênio Pacelli, então, toma o corote, né, de pêssego com peiote e fala: chá comigo, deixa vomigo, toca pro pai, tá? E aí ele vai defender não só o fascismo, como também o nazismo, tá? Essa é a história de Pio XI, tá? É a encíclica anticomunista de Pio XI, o homem que defendeu e manteve Mussolini no poder, que é usada pelos cristãos conservadores para justificar perseguições anticomunistas. Tá? Então fica a... Não foi só Pio XI que condenou o comunismo, né? Pio XII também condenou, João Paulo II e tal, não foi só isso. Dica aqui para vocês. E essa do Pio XII com o nazismo é simplesmente ridícula e facilmente refutável, né? Se a gente vê, por exemplo, o rabino David Dalin escreveu o livro The Myth of Hitler's Pope, na qual o rabino judeu, defende a figura de Pio XII. Né? Então ele diz que Pio XII era amigo dos judeus, um rabino dizendo, escreveu um livro sobre isso. Então isso aí vai por água abaixo, demole a visão de muitos historiadores, não é só do João, que Pio XII era nazista ou era antissemita, ou seja lá o que for. Então é mentira. Na realidade isso foi arquitetado, segundo Paceba, pela KGB, né? O Paceba escreveu, diz que a Operação 112 foi uma campanha de desinformação da propaganda comunista durante a Guerra Fria para desacreditar a autoridade moral do Vaticano. Paceba indicou que o alvo principal era o Pio XII, entendeu? Então, houve um movimento no intuito de adulterar, né, os fatos para dizer que supostamente o Pio XII era favorável ao nazismo e contra, né, os judeus, né? Pio XII deve ter salvado mais de 15 mil judeus da morte. Pio XII disse claramente que nunca deixou de se opor à doutrina nazista, né? Então,
nós vemos que, inclusive essa encíclica, a Mitbrennender Sword, teve lá o dedo do Pio XII, né, na condenação. Então essa é mentira, né? Quando o próprio Rabino diz que o Pio XII era amigo dos judeus, isso aí desmonta a farsa. Quando o Pacepa diz que a KGB que organizou isso, está ficando claro que foi uma construção delirante para tentar acusar o Pio XII de ser nazista contra os judeus, etc. e tal. Então é tudo mentira. O Pio XII, na realidade, trabalhou ajudando, né, os judeus, salvando da morte muitos deles, né? Então é tudo aí uma inverdade, né? Esses mitos ficam repetidos, né? Aí ficam falando que Pio XI era fascista, embora tenha condenado fascista, diz que o Pio XII era nazista, embora tenha salvado os judeus, e aí fica com esse delírio. O padre Paulo Ricardo fez muito bem de fazer aquele vídeo, e realmente endosso. O comunismo é criminoso, não é uma invenção, ele é de fato criminoso. Lembrando a todos que na próxima segunda, dia 13 de fevereiro, farei uma masterclass sobre como estudar. Para se inscrever gratuitamente, clique no link da descrição. E aqui então encerramos essa React. Muito obrigado.